ponto, digamos assim, alto desse autoritarismo ditatorial foi exatamente já no governo Médici, quando se promulga o chamado Ato Institucional número 5, que aí mostrou a face terrorista desse governo. Ou seja, vieram exatamente com um arbítrio pleno. Isso levou e deu mais convicção e consciência de se enfrentar o regime com as armas nas mãos. É assim que a oposição foi compreendendo, porque já não restava quase espaço para se atuar. E o PCdoB, compreendendo isso, é que ele intensificou o seu trabalho entre a população, o povo do sul do Pará, naquela região banhada pelo Araguaia. Não foi um trabalho que se foi lá um grupinho, como na época se dizia que era a visão foquista, que bastava ir um grupo clandestino, num bom momento, quando se tivesse armado, sair exatamente fazendo alguma ação armada e o povo nos acompanharia. Essa era a visão foquista da época. Evidentemente que é uma visão aventureira. Isso não levava a nada. Não. O PCdoB nessa região já tinha mais de 7 anos lá. Mais de 7 anos, integrado com o povo. Por isso que o povo participou do movimento armado. Muitos vieram para as fileiras da guerrilha. Então não foi um movimento qualquer. E para vocês terem ideia, para enfrentar essa radicalização autoritária da ditadura, foi por isso que o PCdoB, como um partido consequente, de vanguarda, ele deu esse exemplo também. E veja, foi o único partido que travou a resistência armada mais consequente, porque foram quase 3 anos de resistência armada. Já no primeiro momento, as Forças Armadas mobilizaram mais de 2.000 homens, e o contingente que foi mobilizado é mais ou menos igual ao que se mobilizou na Segunda Guerra Mundial para ir na Europa. Então não foi qualquer coisa. Então foi um movimento grande que eles esconderam a ferro e fogo, ou seja, impediram que a imprensa pudesse se pronunciar sobre isso, porque eles tinham um grande medo de que isso pudesse refletir no meio da população. Foi pouco a pouco que a guerrilha foi sendo exatamente conhecida. Aliás, passou a ser exatamente conhecida já no final do regime militar e daí para frente. Por isso que nós usamos também todas as formas de luta. Como também no declínio da ditadura militar, foi o PCdoB que foi, digamos, o porta-voz de 3 bandeiras, que teve um papel fundamental para unificar a oposição mais amplamente. As 3 bandeiras, que foram assim um marco desse processo de declínio da ditadura e de unificação mais ampla da oposição, é acabar com todos os atos e leis de exceção, portanto, revogar os atos e leis de exceção, constituinte eleita livremente, que será fundamental para você reconstituir as instituições brasileiras, etc., e anistia ampla, geral e restrita. Essas foram as 3 bandeiras que o PCdoB foi o autor, o porta-voz, e que ganhou muita força nesse período ditatorial, já numa fase de crescimento. Como também o MDB, que era um partido autorizado, né, pela ditadura, passou a crescer, e o próprio MDB, mesmo com todas as restrições, mas com o declínio da ditadura, passou a ser uma força política onde se desagou esse descontentamento e a crescente influência da oposição. E que muitos passaram a compor o MDB como se fosse uma frente política. Por isso que o MDB na época, passou a ganhar eleições e pouco a pouco crescer nas eleições. Isso intimidou o regime militar. E eles tentaram fazer uma certa flexão com aquela tática do Geisel, né, de abertura lenta, gradual e segura. Era uma tentativa que eles não estavam se segurando mais. Era uma forma, digamos assim, de tentar manobrar. Né? Mas mesmo assim, para vocês verem a situação, é que mesmo com a abertura deles, não cabia os comunistas nessa abertura. Eles não admitiam os comunistas.
Porque o PCdoB foi o autor da resistência mais importante, que foi o Araguaia. Eles não iam admitir o PCdoB atravessar inteiro, não é, sendo uma força importante. E para dizer para vocês, o PCdoB conseguiu integrar a organização das mais importantes da resistência ao regime, que foi a Ação Popular. Ampla maioria da Ação Popular se integrou ao PCdoB. Isso fortaleceu muito o PCdoB. A minha origem é na Ação Popular. E muitos desses quadros da Ação Popular vieram para o PCdoB, já participando da direção do PCdoB, aqueles que eram da direção da Ação Popular. Aliás, foi o único partido político de esquerda que conseguiu isso. Os outros se dividiam, tinham dissidências. O PCdoB não aglutinou forças consequentes naquela época. Mas a ditadura, percebendo isso, veio para cima de nós e descobriu uma reunião da direção nacional, mesmo com essa tal abertura deles mesmos, descobriu a reunião da direção nacional, que estava sendo realizado na Lapa, em São Paulo. Nós não conseguimos um prejuízo, nós conseguimos, inclusive, se safar, não ter um prejuízo tão grande, porque o princípio nosso era não reunir a direção nacional completa. Isso fazia parte de um princípio, digamos assim, da clandestinidade do PCdoB, da atitude insurrecional do PCdoB, ou seja, não ter reunião da direção nacional completa. Inclusive, nós estávamos fora do país, o Amazonas, eu estava fora também, mas foi atingida a direção. E eles já chegaram assassinando, matando. O Pedro Pomar foi morto assim, foi metralhado ali mesmo. O Arroio, que foi exatamente um dos comandantes da guerrilha que estava em São Paulo nessa época, e o João Batista Drummond, um jovem mineiro, que veio da P também, que era da direção do partido, que foi assassinado na tortura. E que agora, 15 dias atrás, a justiça reconhece que a causa-morte dele não é o que dizia o regime na época, que ele foi morto porque tentou fugir, se evadiu da prisão, nada disso, foi morto na tortura. E está lá exatamente hoje a causa-morte dele, como exatamente aconteceu, que é uma conquista nossa também. Então eles vieram ainda para cima de nós. Nós tivemos que organizar a direção central do PCdoB na França, no exterior, e comandar o partido de lá, que foi uma forma exatamente da gente tentar superar todo esse processo de ataque sobre nós. E conseguimos isso. E na anistia, voltamos, já tinha aqui toda a estrutura que estava sendo montada, uma parte que era da P, outra parte que era do partido, estruturas separadas. Isso garantiu também a gente se livrar da repressão, e foi assim que nós atravessamos esse período duro, e aí o PCdoB foi reestruturado. Só conseguimos a legalidade em 1985. 1985. Mesmo depois da anistia, nós fomos perseguidos. Nossas casas fomos invadidos, as nossas casas levaram documentos nossos. Isso em 82, 83, nós já estávamos aqui, nós já tínhamos voltado para o Brasil, e os dirigentes que estavam aqui. Então, o PCdoB foi sempre um alvo do regime ditatorial, porque era uma força consequente, foi uma força protagonista. Eu estou dizendo isso exatamente porque coincide, né, essa discussão dos 50 anos do golpe militar, e foi exatamente uma parte importante da existência do PCdoB. Foi decisivo, foi significativo, porque o PCdoB podia desaparecer aí. Porque tudo foi feito exatamente para eliminar o partido, para tentar exatamente tirar o partido da cena do nosso país. Então essa é uma questão importante que nós ressaltamos na comemoração do 92º aniversário do PCdoB. E você veja que com o declínio do regime militar, e queria situar também uma questão aqui importante, para você ver como sempre o PCdoB procurou ter uma visão ampla do processo político.
com o avanço da oposição, e já no final, ganhou às ruas a eleição, a campanha pelas diretas já, que muitos de vocês devem ter participado também, foi talvez um dos maiores movimentos cívicos do nosso país, a campanha pelas diretas já. Mas mesmo com toda essa campanha, nós fomos derrotados no Congresso Nacional, porque era uma medida que exigia 2/3, digamos assim. Fomos derrotados. O que é que fez o PCdoB? Nós íamos ficar num certo impasse. Ou seja, o que se impunha como instituição naquele momento era o colégio eleitoral instituído pela própria ditadura militar. E ela exatamente levou o colégio eleitoral para decidir quem era o presidente da República, já que nós fomos derrotados no Congresso Nacional. O que é que o PCdoB vê? Nós tínhamos que encerrar esse capítulo da ditadura militar. O candidato da ditadura militar no colégio eleitoral era Paulo Maluf. Então, nós exatamente lançamos a palavra de ordem de ter um candidato único da oposição para derrotar o candidato do regime militar, no próprio colégio eleitoral deles. E foi exatamente o PCdoB que defendeu isso. Na época, algumas pessoas, e mesmo parte da esquerda, não compreendeu isso. Nós íamos ficar no impasse. Ou então, se nós não enfrentássemos, era o Paulo Maluf que ia ser consagrado. E isso ainda ia se postergar por um certo tempo. E o próprio João Amazonas, presidente do partido, ele próprio instou o Tancredo Neves a ser candidato, porque naquele momento é quem podia reunir a oposição. E foi dessa maneira que se derrotou o candidato da ditadura, Paulo Maluf, no próprio instrumento da ditadura militar. Como vocês sabem, o Tancredo não assumiu, porque morreu, foi o Sarney, mas praticamente a gente enterrou o regime ditatorial com a Constituinte de 1986. Aí se abre uma página nova pela redemocratização do país, etc. E o PCdoB foi exatamente aquele partido que logo depois, com o final da ditadura, com a redemocratização, com a Constituinte de 88, foi a força que, junto com Lula e com o PT, conseguimos montar a Frente Brasil Popular. Portanto, em 89, que foi a primeira eleição direta do país, eleição direta que não tinha eleição para governador, ou seja, eleição única de presidente da República, que nós podíamos, naquele momento, ter um candidato do PCdoB, porque naquele momento era todo mundo, como se diz, japonês. Mesmo Lula sendo uma liderança expressiva do movimento sindical, etc., mas tinha um Brizola, que também é uma liderança importante, que já vinha de antes. Nós podíamos ter exatamente um candidato à presidência da República, mas não. Nós vimos que era importante, mais uma vez, concentrar força em torno da liderança operária que surgia com força, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente, demos todo o apoio, e naquele período o tempo de cada partido era igual, pra vocês terem ideia, porque não tinha ainda legislação definindo isso. O tempo do PCdoB foi dado para Lula, e isso foi muito importante também, e na época também o PSB que participou. A Frente Brasil Popular foi exatamente um trabalho que nós tivemos um papel importante, e foi a partir daí que o PCdoB se integra a esse processo da redemocratização do país, buscando exatamente uma saída para o nosso país depois da ditadura. E aí participando de todo esse processo das eleições, com Lula à frente em 84, em 94, em 98, né, até a vitória de 2002.